Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Estrela e é com grande alegria que hoje eu quero trazer uma pequena devocional para você. E eu gostaria de compartilhar com você primeiramente sobre um livro que chama-se A Visão. E neste livro ele relata exatamente um momento. E qual é esse momento? É o momento em que um pai e uma criança entram em um elevador. Imagina essa cena. Um pai e uma criança entrando em um elevador. Uma criança muito pequena ainda, com seus 6 anos. Ela dá na cintura praticamente do seu pai ainda, um pouco abaixo. E esse elevador está muito cheio. E de repente, a criança olha para cima e se sente sufocada, porque tem muitas pessoas. O que essa criança faz nesse momento de insegurança? Ela chama pelo seu pai. Papai, eu estou me sentindo mal aqui. Me pegue no colo. Ela ergue suas mãos e fala, me pegue no colo. E o seu pai, sem hesitar, pega a sua filha no colo e a coloca na sua altura de visão. Tudo que o seu pai está enxergando, a sua filha também está enxergando naquele momento. Para o seu pai, estava tudo bem. Era apenas um elevador cheio, onde ele tinha uma plena visão. Mas para sua filha, não. Para sua filha, era um momento onde ela estava se sentindo acuada, se sentindo frágil, se sentindo como onde ela poderia ser esmagada, sufocada a qualquer momento. E aí eu quero deixar a seguinte reflexão para você antes de entrarmos nos textos bíblicos. Neste momento em que o seu pai estava dentro do elevador, ele estava vivendo a mesma circunstância que a sua filha estava vivendo, porém com visões diferentes, porém com perspectivas diferentes. E a partir do momento que a sua filha pediu ajuda, a partir do momento que sua filha clamou por ajuda e o seu pai a ergueu, ela continuou vivendo o mesmo momento dentro de um elevador, mas com uma visão diferente. Tá, Marcelo, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, segura aí, já já você vai saber. E eu preciso destacar para você Números, capítulo 13 e 14. O exemplo de Josué e Caleb. Quem era Josué e Caleb? Rapidamente. Eles eram um dos 12 espias enviados por Moisés à terra prometida para ver sobre Canaã, sobre a terra prometida. Como era essa terra prometida? E entre os 12, eles foram os únicos que voltaram e falaram: Moisés, é bênção de Deus. Moisés, é muita terra. Enquanto os outros espias falavam que não iria dar certo, Josué e Caleb diziam: sim, vai dar certo, porque o nosso Deus está à frente. Por que eles disseram isso e os outros não? Porque sim, eles tinham uma visão diferente. Eles estavam com a visão de Deus, porque eles buscavam a Deus. Você nota, você percebe que quando nós temos a visão de Deus, a nossa perspectiva é diferente. Porque não é por nossa força, é pela força de Deus. É a confiança. Confiança, essa é a palavra. Você quer mais um exemplo de confiança? Está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Muitos de vocês já conhecem essa história. É a história dele. Davi, um frágil menino que ainda muito novo, viveu uma circunstância de muito medo. Sim, ele teve que enfrentar um gigante. E só foi possível ele vencer o gigante Golias porque o Deus que ele servia estava junto com ele. Mas por que estava junto com ele? Porque ele chamava por esse Deus. Porque ele clamava por esse Deus. Porque ele entregou a sua vida para esse Deus. E o gigante Golias ficou muito pequeno perto do poder de Deus. Mais um relato aí de muita confiança. Porque Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Porque ele o buscava e o conhecia. Esses relatos que eu estou trazendo para vocês, exemplos bíblicos, e um exemplo de uma experiência de um autor de um livro, são experiências que eu e você vivemos todos os dias em contextos diferentes. E eu quero dizer para você que o nosso Deus continua sendo o mesmo, desse Deus que nós lemos na Bíblia, e do Deus que muitas pessoas têm muitas experiências. Ele continua sendo o mesmo, e ele quer se revelar a cada um de nós. E isso só vai acontecer a partir do momento que você, que eu, estivermos o buscando e o conhecendo de verdade, que é através de uma busca diária. E a partir deste momento em que você estiver clamando, assim como aquela criança no exemplo do elevador, você vai ter uma experiência com um Deus verdadeiro, com um Deus de verdade,
que ele vai te pegar no colo e vai te mostrar: meu filho, minha filha, olha só, essa é uma das visões que eu tenho para você. E aí sim você vai poder entender o que Deus quer de fato na sua vida. Mas aí você talvez esteja se perguntando: mas Marcelo, você pensa que a minha vida é fácil? Você pensa que eu não tenho problema? Você pensa que eu não passo por dificuldade? Viu? Eu quero dizer para você, todos nós vivemos isso e os nossos exemplos bíblicos também viviam muitos problemas. Mas aí que tá. Eu quero citar um versículo para você. Em 2 Coríntios 12:10, Paulo diz que ele se sente muito forte quando ele está fraco. Por quê? Quando ele está muito fraco, quando ele está fragilizado, quando ele não vê perspectiva nenhuma de solução, aí sim Deus se revela a ele, porque ele entrega todos os seus problemas, todo o seu ser, todos os seus pensamentos daquele momento para Deus. E aí o tempo passa e ele olha para as circunstâncias e vê que Deus agiu, que não foi por força dele. É isso que eu quero dizer para você. Somos fracos, sim. Somos frágeis, sim. Somos pecadores, sim. Mas nós temos livre acesso a Deus. Jesus está aí. O Espírito Santo está aí. E ele quer se manifestar para cada um de nós. Mas para isso acontecer, tem que existir uma busca diária de preferência. E você pode ter certeza que Deus vai se revelar a você, não importando as circunstâncias. Porque assim, mais uma vez, como o nosso exemplo do elevador, a circunstância era a mesma, mas a visão era diferente. Porque nesse exemplo, a criança clamou por ajuda e o seu pai a ajudou. Quem é seu pai? Sim, Deus é nosso pai. E eu quero finalizar com mais um versículo que está lá em Jeremias 29:13. E ele nos diz que a partir do momento que nós o buscarmos de todo o coração, a partir do momento que você buscar a Deus de todo o coração, você vai achar. E aí eu te pergunto, como tem sido a sua circunstância? Qual tem sido a sua visão? Você quer enxergar, assim como uma criança dentro de um elevador, somente as pernas das pessoas? Ou você quer ter a oportunidade de sim clamar a Deus e Deus te levar a ter uma visão diferenciada da mesma circunstância? Sim, é difícil. Temos enfermidades, temos problemas, temos dificuldades, temos muitas coisas que nos afligem. Mas a boa notícia, as boas novas é que nós temos acesso a esse Deus. E aí eu quero te encorajar a de fato ter uma experiência com Deus, a de fato mudar a sua visão de mundo, a sua visão de vida, a sua perspectiva, e ela vai ser mudada. Assim como muitas pessoas estão mudando a sua vida a partir do momento que de fato entendem qual é o seu propósito de vida, que mesmo com dificuldades, problemas, a visão vai mudar, a perspectiva vai mudar. Que Deus possa estar te abençoando e que você tenha essa perspectiva, a perspectiva que vem dos céus. E você entenda que você tem um propósito aqui nessa terra, que é levar as boas novas. E aí eu não posso mais uma vez deixar de te convidar a estar participando junto com a gente desta busca. E aí é uma busca semanal juntos, onde eu e você temos a oportunidade de ver pessoas que querem sim mudar a visão de vida, mudar a perspectiva de onde ela está e ter uma perspectiva que vem dos céus. Todas as sextas-feiras. A boa notícia é que agora nós temos 2 grupos. Um que começa a partir das 19h30. Talvez você ache que às 21 horas é muito tarde. Às 19h30. Fique atento a esse Instagram. E outro grupo que começa às 21 horas. Você é o nosso convidado para ter essa nova visão, essa nova perspectiva. Que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Valeu, fui, tamo junto!